Seguimos com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje com Ricardo Bexiga. Ricardo, obrigada pela presença no Jornal Regional. Terminou o prazo para o Presidente pedir a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado para 2013. Segundo o líder do Partido Socialista, agora é o tempo dos deputados. Antes de mais, o Presidente, Ricardo, ainda pode vetar ou promulgar este documento. O que é que acha que Cavaco Silva vai fazer? Bom, boa noite, Delfina. Eu acho que ele não vai vetar o orçamento, vai promulgar este orçamento e, como os líderes da oposição já disseram, designadamente o Dr. António José Seguro, abre-se um novo ciclo político e abre um novo ciclo de intervenção política que passará pela intervenção dos deputados, requerendo eles a avaliação da constitucionalidade deste orçamento. E, portanto, os deputados, designadamente do PS, já o anunciaram, vão pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este diploma do orçamento de 2013. Quando é que o poderão fazer? Depois do diploma ser, de facto, promulgado, ou seja, a partir de 2013? Depois de ser promulgado. E, de facto, o problema que se levanta aqui é que vamos estar numa situação em que há um orçamento em vigor que pode vir a ser declarado inconstitucional e com toda a situação de desconfiança e de instabilidade que esta situação cria. Por isso mesmo eu pergunto-lhe, porque é que este processo de perceber se há ou não algo inconstitucional neste documento não pode decorrer com ele ainda em discussão na Assembleia da República? Por razões formais, de facto, a intervenção dos deputados só pode suceder depois de fechado o ciclo da intervenção do Presidente da República, de acordo com aquilo que está previsto na Constituição. São regras que temos que respeitar e, aliás, eu gostava de dizer que há um ponto fundamental que nos últimos meses os cidadãos estão a perceber, que é a importância da Constituição da República Portuguesa. Durante muito tempo se ouviu uma grande luta ideológica de ser contra ou não ser contra a Constituição e se a Constituição tinha algum peso e alguma influência, e hoje percebemos que a Constituição tem uma grande força e tem um grande peso porque é um paradigma do ponto de vista político e do ponto de vista legislativo que condiciona, quer se queira, quer não, as decisões dos governos que estejam eleitos. Ainda pela parte mais formal, depois, mesmo que o Tribunal Constitucional, e imaginando este cenário, em 2013, encontre algo menos constitucional, ou seja, inconstitucional neste documento, já temos um orçamento em vigor. A partir do dia 1. É verdade, a partir de 1 de janeiro o orçamento entra em vigor, mas, tal como aconteceu este ano relativamente à questão dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos, se o Tribunal Constitucional decretar a inconstitucionalidade de um conjunto de normas que estejam previstas neste diploma, assim, a medida elas são avançou. revogadas. Exato, é esse o contrassenso, e é um contrassenso que tem sido apontado por muitos constitucionalistas, lembrava o pai da Constituição, o Dr. Jorge Miranda, o Dr. Canutilho, que disseram que, de facto, a não intervenção do Presidente da República, do ponto de vista jurídico, ia criar um paradoxo, um contrassenso de termos uma legislação em vigor, um orçamento em vigor, que depois iria ser considerado ilegal. Na sua opinião, Ricardo, quais são as partes que os deputados socialistas poderão pôr ou pedir fiscalização ao Tribunal? Ora bem, nós temos que ver a Constituição numa perspectiva diferente das leis normais, porque a Constituição é um documento fundamental que, desde logo, define as tarefas fundamentais do Estado. E uma das tarefas fundamentais do Estado, do ponto de vista de princípios, é a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos. E, por outro lado, um conjunto, uma carta de direitos fundamentais na área económica, na área social e na área cultural. E nesta matéria há, de facto, um conjunto de normas que não asseguram o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, violam a garantia de um conjunto de direitos económicos, sociais, fundamentalmente dos cidadãos, que, se não forem devidamente assegurados, criam, de facto, uma situação de inconstitucionalidade. Quais são as três grandes questões que estão a ser levantadas? A carga fiscal, que não garante a progressividade que é exigida na lei do IRS, do ponto de vista de princípio de igualdade entre os cidadãos e do ponto de vista da progressividade. As questões dos cortes, mais uma vez, nos subsídios dos funcionários públicos e as contribuições sociais excepcionais das pensões de valor superior, porque também aqui há uma violação do princípio de igualdade que está previsto na Constituição.
Seguimos então para o nosso segundo tema. O Governo anunciou hoje que decidiu recusar a proposta de compra do grupo Senergy para a TAP. Ainda ontem ouvíamos os sindicatos dizer que o Governo estava, de certa forma, apaixonado por esta proposta. Hoje há este recuo. Estrategicamente foi uma boa decisão, Ricardo? Bom, eu diria que há, sobretudo, aqui uma derrota deste Governo, porque estava muito interessado em que o contrato se celebrasse este ano para conseguir, com os valores que entrariam nos cofres do Estado, melhorar a gestão orçamental e os resultados do déficit. Por outro lado, eu queria lhe dizer que não acredito nesta justificação oficial que o Governo está a dar, porque as garantias têm que ser dadas logo à partida por quem apresenta propostas, e é estranho que uma proposta que não tenha garantias vá até à fase final de ser avaliada em Conselho de Ministros. E, portanto, o que há aqui, a meu ver, é o resultado de pressões muito grandes do ponto de vista político, seja das forças políticas da oposição, mas sobretudo dos cidadãos em geral, que encararam este processo como um processo muito pouco transparente e que não assegurava os interesses do país e, designadamente, nós aqui no Norte, um conjunto de protagonistas de vários partidos disseram que esta privatização não ia assegurar os interesses da região Norte, designadamente relativamente ao aeroporto de Sá Carneiro. Mas esta é a decisão fundamental, ou seja, a partir daqui acha que o Governo vai, de certa forma, desistir ou relegar para segundo plano uma privatização da TAP ou não? O Governo já anunciou que não vai desistir. Agora, vai perceber é que tem que ter cuidado na forma como gera estes processos, tem que haver transparência, tem que haver um planeamento estratégico em que as pessoas percebam porque é que se vai privatizar, seja a TAP, seja a ANA, seja qualquer outra empresa pública, porque naturalmente são elementos fundamentais do ponto de vista da economia nacional, são um património público que tem que ser assegurado e só faz sentido privatizar uma TAP se de facto os cidadãos perceberem que vai haver uma mais-valia e que o interesse público é protegido também nestas operações. Num plano mais regional, esta semana assistimos à admissão em bloco da administração da Casa da Música. Ainda também esta semana, Nuno Azevedo, numa entrevista, acusava o Estado de ter faltado à palavra e não estar disponível para jogar as regras do jogo, criticando ainda o populismo inaceitável nos cortes às fundações. O que é que aconteceu aqui na Casa da Música? Havia uma promessa do anterior secretário de Estado deste Governo, que entretanto se demitiu por razões de saúde, de que a Casa da Música seria tratada da mesma forma como, por exemplo, o Centro Cultural de Belém, isto é, garantindo que o corte seria apenas de 20% do subsídio que o Orçamento Geral do Estado dava a estes equipamentos, e surpreendentemente o novo secretário de Estado veio dizer não, o Centro Cultural de Belém tem um corte de 20%, a Casa da Música tem um corte de 30%. O que a administração vem dizer é que com estes cortes, por um lado, há a violação de um princípio de igualdade de tratamento de dois equipamentos que são fundamentais, há a discriminação... De primeira e de segunda, exatamente, Ricardo. há mais uma vez a discriminação do Norte, não é? Sem qualquer justificação, e por outro lado, e isso é que é mais grave, o Governo toma esta medida sabendo de antemão que vai pôr em causa a sustentabilidade deste equipamento, que é um equipamento que não é só importante para o Norte, é importantíssimo do ponto de vista da afirmação cultural do país, designadamente porque, graças à Casa da Música, nós temos tido um conjunto de espetáculos, temos tido um conjunto de maestros, um conjunto de ações de formação que tem repercussão a nível nacional e que sem este equipamento a funcionar não teríamos tido a hipótese de ter. Nuno Azevedo, nesta entrevista, é curioso que ele dizia, por um lado, fomos elogiados e disseram-nos que fazíamos um bom trabalho, por outro lado, recebemos nota negativa na Fundação. As duas coisas podem não ser compatíveis. Não são nada compatíveis e é um sinal muito negativo para todas aquelas empresas privadas que também suportam o funcionamento da Casa da Música. E o que o Presidente do Conselho de Administração do Missionário disse é que este sinal negativo de discriminação e de desinteresse que o Estado tem com esta medida pode-se repercutir agora junto das entidades privadas que também podem ter a tentação de cortar porque não sentem solidariedade no Estado no apoio a este equipamento que é de interesse público. Por último, pedia-lhe um brevíssimo mesmo comentário à vigília que vai ser feita hoje pelos trabalhadores da RTP Porto contra a saída do programa Praça da Alegria para Lisboa.
Tem que ser breve, porque eu vou participar nessa vigília, vou de seguida para o Monte da Virgem. Não é só, a vigília não tem só essa justificação. A vigília tem a ver com o facto dos trabalhadores sentirem que esta medida é mais uma medida de um conjunto de situações que se têm passado aqui no Centro de Produção do Porto, com vista ao esvaziamento da importância da RTP Porto. E o que é que podem acontecer àquelas instalações? Vão ficar vazias? Vão ficar sem... Imagino que sim, serão privatizadas, serão entregues a um privado, como é, pelos vistos, a vontade deste Governo, que é privatizar tudo, entregar tudo aos privados. E, fundamentalmente, nós deixaremos de ter aqui um centro fundamental para a divulgação da imagem do Norte, das grandes iniciativas do Norte e, sobretudo, uma escola de criação de pessoas ligadas à comunicação social que, sem este centro de produção, ficarão sem espaço para desenvolver a sua atividade, que é tão importante também do ponto de vista aqui dos interesses da região Norte. Ricardo, agradeço-lhe os seus comentários neste Jornal Regional. Até 2 a 8 dias. Ricardo Bexiga, que regressa na próxima quinta-feira ao comentário dos...